Você com certeza já ouviu falar sobre plataforma modular, ou plataforma de fabricação ou construção, ou qual a geração de um ou outro carro e já ficou em dúvida. Várias pessoas aqui em outros vídeos já me pediram para eu esclarecer isso, do porquê que normalmente você olha um A3, que a gente chama de A38P, e um A38L, percebe que são gerações diferentes, mas não consegue fazer a correlação que esse carro e aquele carro têm menos coisas. Vou repetir para vocês. Essa primeira geração de A3 e aquela segunda geração de A3 tem menos coisas em comum do que essa geração de A3 e um Jetta TSI. Isso é devido às plataformas modulares e vai ser sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Bora lá. Buenas, sejam muito bem-vindos ao Vento, a sua oficina mecânica especializada em Volkswagens e Audis. Nós ficamos aqui em Curitiba e aqui desta oficina nós gravamos o maior curso para mecânicos entusiastas sobre o reparo e as manutenções de Volkswagens e Audis. Aquilo que eu aplico aqui, nessa que hoje é a maior oficina de manutenções de Volkswagens e Audis do Paraná, você que é entusiasta ou mecânico pode aprender aí na sua casa de maneira 100% online através da imersão VAG. A imersão VAG se tornou aqui dentro dessa oficina uma referência e acabou transformando a vida de tantos mecânicos e também dos entusiastas que aprendem melhor sobre os carros deles. Esse vídeo é um daqueles vídeos onde a gente ensina um pouco da, da magia, né? Um pouco do porquê os Volkswagen e Audi são tão interessantes e do porquê, por exemplo, você ouve tanto falar de maneira jornalística, mas não vê quais as vantagens para você que é mecânico entusiasta, não vê quais as vantagens para você que é dono do carro ou para você que é dono de uma oficina mecânica, de se entender o porquê que os veículos são construídos em plataformas modulares. E, novamente, mais uma vez, esse tipo de tecnologia, esse tipo de estratégia foi aplicado primeiro pela Volkswagen nos carros delas. A Volkswagen, por ser um grupo de montadora, e ela foi um dos primeiros grupos de montadora, ela comprou, inclusive, adquiriu, quando ela adquiriu a Audi, ela estava adquirindo um grupo de 4 montadoras, a Auto Union, era a DKV, Horch, Wanderer e a Audi, por isso que tem as 4 argolas, eu não sei se você sabia disso. Desde a década de 70, quando a Volkswagen adquire o grupo Auto Union, ela se torna um dos maiores grupos de automóveis do mundo. E a engenharia alemã sempre pensando em escala, sempre pensando em reprodutividade e produtividade, ela busca então fazer com que um projeto possa ser usado em diversos carros. Por que isso é uma grande vantagem? Porque as plataformas modulares permitem que, com a mesma linha de montagem, com a mesma engenharia e apenas com um design muitas vezes diferente, eu ofereça fabricação de diversos modelos de veículos e reaproveite tanto máquinas, equipamentos, peças, construção elétrica, construção mecânica, tudo isso de maneira a conseguir aumentar os lucros em cima da produção do veículo. E para o dono do veículo isso é bom por quê? Porque a hora que eu penso em produzir uma plataforma modular, eu preciso fazer com que ela receba o máximo de tecnologias novas possíveis. Isso significa que a plataforma modular ela começa não a partir do veículo popular, mas a partir do veículo mais caro que eu possa vender nessa plataforma. É por isso que, por exemplo, a gente observa em veículos com plataforma MQB, como aquele Golf que está aqui atrás de mim, foi uma das plataformas modulares que ficou famosa por esse modelo de eu ter único, uma única tecnologia e produzir vários modelos de veículos diferentes. É por isso que quando a gente fala de uma plataforma modular MQB como a do Golf, a gente lembra que o Passat utiliza a mesma plataforma, a gente lembra que o Golf utiliza a mesma plataforma, o Jetta utiliza a mesma plataforma, a Tiguan utiliza a mesma plataforma, a Q3 utiliza a mesma plataforma, o A3 utiliza a mesma plataforma. Luciano, numa plataforma MQB a zero, que é o caso aqui, tá? Eu vou conseguir construir tantos carros, desde veículos topo de linha até veículos populares. E nisso, o dono do veículo que compra uma plataforma MQB, ele recebe uma plataforma que foi concebida para um veículo muito mais caro, né? E por isso ele acaba sendo premiado com um veículo que é mais seguro, um veículo que é mais estável, um veículo que é mais robusto, um veículo que tem uma rigidez torcional, uma carroceria, todo um pacote de agregados tecnológicos, sem nem ter comprado esse veículo mais caro. E a fábrica, por sua vez, vai conseguir produzir
Na mesma linha que ela produz um Golf, ela produz um Audi A3, ela produz um Passat, ela produz um Tiguan, com poucas adaptações à linha de produção. As mesmas peças utilizadas na fabricação de um Golf, peças mecânicas, estrutura eletroeletrônica, essas mesmas peças, elas podem ser utilizadas em toda a linha de veículos. E para você que é mecânico, por que isso é interessante? Já há muitos anos vocês estão habituados em pensar, né? Desde a chegada desse A3 8L, né? A primeira geração de A3 produzida, começou-se a perceber que o A3 e o Golf, eles continham a mesma plataforma. Nessa época ainda não é uma plataforma modular, mas uma plataforma concebida para poder produzir diversos modelos, já que o grupo Volkswagen era tão grande. Então, na plataforma PQ34, que é o caso aqui desse Audi A3 8L, você podia produzir Audi A3 8L, o Volkswagen Golf, o Volkswagen Bora, né, que era o Jetta, nesse caso, inclusive em versões variantes, que a gente nunca recebeu aqui no Brasil. Você podia produzir o Skoda Fabia, que era um outro veículo na mesma plataforma. Você podia produzir o Seat Leon e o Seat Cupra também na mesma plataforma. A plataforma de engenharia PQ34, se você chegasse até uma fábrica que estava produzindo esse veículo, ela poderia produzir qualquer um desses modelos, contanto que você alimentasse essa linha de produção com essas chapas e armasse essa carroceria com o design. Você teria a possibilidade de ter todas as ferramentas e a linha de produção pronta para poder produzir esse veículo. E os mecânicos começaram a notar que eu poderia aplicar peças de Golf num Audi A3. Já era comum pensar-se numa plataforma como era, por exemplo, a plataforma BX, né, a plataforma do Gol, onde você tinha Gol, Saveiro, Paraty, Voyage, mas era muito nítido, era muito visível que todos esses veículos teriam os mesmos componentes de suspensão, os mesmos componentes de cochinização, apoio de motor, o mesmo tipo de construção fabril, né, as mesmas qualidades, as mesmas características e mesmos defeitos. Talvez mudando um pouco o comprimento do veículo ou o tipo de suspensão traseira, já era nítido. Mas pela primeira vez no Brasil, duas marcas tão distintas, uma popular como a Volkswagen, outra premium como a Audi, tornou-se visível que havia uma congruência, tornou-se visível que havia uma concordância entre esses dois veículos e que eu podia sim montar componentes de suspensão de Golf em um Audi. Então isso trazia uma nova visão sobre o conceito de plataforma. O que é, afinal, a plataforma, Luciano? Porque eu já estou habituado a perceber que, se eu tenho o mesmo assoalho, se eu tenho o mesmo tipo de construção, será que é a mesma plataforma? Deixa eu definir isso para vocês de uma maneira muito clara. Vem cá. Aqui eu tenho uma Tiguan de primeira geração facelift. A gente costuma chamar a geração 1.5 ou Mark 1.5, MK 1.5. Esse carro, essa SUV da Volkswagen foi fabricada em cima da plataforma PQ46, a mesma plataforma do Passat de sétima geração. O que determina uma plataforma, qual que é o cerne, qual que é o centro, o que sempre que a gente olhar para um veículo a gente vai entender o que é a plataforma. A parte mais cara para a engenharia produzir de um veículo, projetar de um veículo, é o que a gente chama de segundo quarto do veículo. Tracem uma linha aqui, ó, entre o centro da roda, tá? Até a linha aqui, ó, onde se uniria a primeira chapa de descida do assoalho com o assoalho restante do carro. Isso aqui é o segundo quarto do carro. Ele determina as coisas mais caras de se projetar num carro. Primeiro, fixação de longarinas no painel que a gente chama de painel corta-fogo, tá? Essas longarinas e o local onde elas vão fixadas, elas descem e se unem ao assoalho na parte inferior do assoalho. Aqui na chapa corta-fogo também é fixado pedaleira, painel, caixa de climatização, trigger, aonde vai pendurada a coluna de direção, ela determina a posição da coluna de direção dentro do carro, ela determina inclusive como vai ser a caixa de climatização, quais acessórios esse veículo pode possuir, ela determina na base de suas longarinas aonde vai fixado o powertrain, conjunto de motor e câmbio, como serão esses coxins e a coxinização, como será a fixação de torres de suspensão. Tudo isso nesse segundo quarto vai determinar a plataforma do veículo.
Esse modelo que a gente está vendo aqui utiliza a mesma plataforma do Passat de 7ª geração. O que significa que, se você olhar estruturalmente a Tiguan e a Passat, dentro desse segundo quarto, nós vamos encontrar a mesma estrutura e fabricação de longarinas, assoalhos, pontos de fixação de powertrain, pontos de fixação de suspensão, localização de pedais, localização de painel, localização de trigger, localização das caixas de ventilação e também a distribuição eletroeletrônica do veículo. Elas são semelhantes, se não idênticas em muitos casos, o que permite que eu tenha o mesmo tipo de ferramental para produzir um Tiguan do ferramental para produzir um Passat, ou seja, na linha de montagem eu posso produzir esses dois carros sem grandes alterações. O que a Volkswagen fez para revolucionar o mercado com a plataforma MQB ou MQB em alemão foram os módulos, né? O fato da plataforma ser modular. A mesma plataforma que vai ter sempre o mesmo segundo quarto pode receber um front lift, ou seja, um primeiro quarto de maiores dimensões, pode receber um assoalho de maiores dimensões, pode receber um último quarto de maiores dimensões. Então, assim, na mesma linha de montagem, eu apenas inverto os módulos, seleciono os módulos que eu quero produzir, colocando um assoalho que, por exemplo, seja de maior entre-eixos, para poder produzir um Passat ao invés de um Golf, ou um assoalho que permita eu posicionar uma bateria, no caso dos veículos elétricos e híbridos, um assoalho traseiro de maiores proporções para produzir veículos sedãs ou Avantes de carroceria do tipo Station Wagon, onde o assoalho inferior desse módulo traseiro pode permitir eu fixar um veículo 4x4, 4x2, híbrido ou 100% elétrico, um front-end que seja maior ou menor, uma plataforma modular onde sempre esse segundo quarto é idêntico, o que facilita e reduz custos e faz com que, por exemplo, todas as tecnologias que a gente tem aplicado em um Volkswagen Passat possam ser aplicadas em um Volkswagen Golf. Ou quando a gente olha para as plataformas MQB dos veículos populares da linha Volkswagen, segue o mesmo princípio, segue a mesma dinâmica. Então é por isso que o Polo, por exemplo, é um veículo tão seguro, porque ele usa o mesmo tipo de tecnologia guardadas as devidas proporções que seria necessário para produzir um veículo de maiores proporções, como é o caso da T-Cross, ou do Nivus, ou do Virtus. A mesma plataforma vai permitir que veículos de entrada tenham um acesso a tecnologias quando antes nunca era pensado, porque você não poderia produzir um veículo popular com o mesmo tipo de tecnologia. E agora isso se torna financeiramente falando viável. E aí carros populares passam a ser tão seguros e ter powertrains, ter construção tão esmerada, de tão boa qualidade quanto veículos mais caros, porque é a mesma plataforma que produz um Virtus GTS, um Virtus exclusivo, está disponível em um Polo Trek. A mesma plataforma que está disponível na T-Cross 1.4 Highline está disponível em um Polo Comfortline. E para você, mecânico, tudo fica ainda melhor. Quando você aprende a lidar com essa plataforma do Jetta, aqui um PQ36, por exemplo, e aprende a lidar com todo esse tipo de construção, com tudo que aqui está disponível, você já está aprendendo a lidar com todos os outros veículos dessa mesma plataforma. O Fusca, por exemplo, utiliza a mesma plataforma do Jetta PQ36. A Jetta Variant de plataforma PQ35 e 36 é muito semelhante. Essas semelhanças facilitam o seu aprendizado e vão acelerar o fato de você aprender em um carro, às vezes, popular e poder aplicar esse conhecimento num veículo premium. Ela acelera você conseguir captar esse cliente do veículo premium dentro da tua oficina, porque o cliente sabe que o seu veículo, que o veículo que ele possui, tem as mesmas tecnologias do veículo que você está lidando dentro da tua oficina. Então, ficou muito claro para os meus clientes de que já que eu tinha muita manutenção sendo executadas em Jettas TSIs, de que eu estava pronto para lidar com o Audi, de que eu estava pronto para lidar com os outros veículos por conta das plataformas modulares e de suas semelhanças. A gente pega a prática na manutenção desses veículos e, por consequência,
a confiança dos clientes. E a intercambiabilidade de peças e de ferramentas acaba facilitando para você no dia a dia da oficina. Então, o sistema de fabricação de veículos por plataformas modulares que a Volkswagen colocou em produção desde os anos 2000 e que hoje todas as montadoras estão usando, acaba beneficiando e muito as manutenções, os mecânicos, os proprietários e toda a cadeia produtiva. Na minha opinião, as plataformas foram a grande revolução da produção de automóveis. A gente deixa a ideia de que Carmanguia, Fusca, Kombi, TL são todos o mesmo chassi, Brasília, e começa a entender que hoje, se eu souber lidar num carro como esse, assim como a gente sabia lidar no Fusca e já sabia lidar por consequência no Brasília, a gente começa aprendendo num Tiguan, num Jetta mais antigo, e daqui a pouco está lidando em Audi RS6, porque o conhecimento é muito semelhante. Se você quer aprender o conhecimento que eu tenho na minha oficina, venha fazer parte da imersão VAG. O link está aqui embaixo. Nós vamos abrir a nona turma em breve.